Pessoal, uma rodada muito interessante de pesquisas locais do IPEC tem saído de ontem para hoje. E, por exemplo, Pernambuco, Lula subiu 2 pontos. Aliás, em todas as praças, essas pesquisas estão mostrando ali de pouco em pouco o Lula aumentando a distância para o Bolsonaro. Então, além dessa lavada em Pernambuco de 64 a 22, saiu também IPEC para o Distrito Federal, onde o Lula perde, mas o Lula reduziu a diferença em 8 pontos. Tá? O Lula encostou no bolso. Ele está quase chegando ao empate técnico no limite da margem de erro, né? 39 a 34. Ainda não está empatado. O Bolsonaro ainda está à frente. É uma distância de 5 pontos, né? Que é acima da margem de erro. Mas o Lula encostou com força. E aí, com essa enxurrada de pesquisas que saíram essa semana, começa a surgir matéria desse jeito, querendo já desgastar o Lula mesmo, para evitar a vitória em primeiro turno. Ou seja, um títulozinho maroto desse aqui, né? Lula cogita manter Augusto Aras na PGR se ganhar a eleição. Dizem aliados. Ou seja, não dá o nome de quem disse isso, né? Não fala quem são esses aliados. Até um colega dessa jornalista lá no UOL, um outro colunista, né? O José Paulo Kupfer, ele é de economia, mas ele diz o seguinte, olha, aliados de Lula é um termo genérico, muito genérico. Disso para Lula cogita é um salto sobrenatural. Carolina é jornalista de respeito, mas aqui houve um visível esquentamento de assinatura dela. Análise e repercussões com base nesse texto são inválidas. Pessoal, a verdade é que o Lula está 100% ocupado com os eventos de campanha, seja eventos de comício, tal, até a gravação de programas de TV. O Aras tem um mandato que vai até setembro de 2023. O Lula nem sabe se vai ganhar. O Lula está se esforçando para ganhar a eleição. Vocês acham que o Lula está pensando em nomeação? O Lula vai começar a olhar essa questão de nomeação, se ele ganhar, lá para maio, junho do ano que vem, que ele vai começar a olhar os nomes. Então, assim, esquece desse assunto. Esse assunto foi colocado na mesa agora para desgastar o Lula. Simplesmente isso. E a razão pela qual eles querem fazer esse desgaste é isso aqui. O Lula está abrindo, por exemplo, saiu agora, hoje, pesquisa para Bahia. A vantagem já era enorme, né? Mas ele continua abrindo mais, né? Ou seja, aumentou mais praticamente 5 pontos a vantagem para o Bolsonaro. E até pela pesquisa telefônica do Instituto Ideia, que foi contratada pela revista Exame, o Lula está liderando em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Isso é impressionante, porque essas pesquisas davam o Lula atrás no Sudeste, né? E agora elas já dão o Lula na frente. Bem, pessoal, e aí seguindo aqui, a última pesquisa que eu vou mostrar nesse vídeo é do Ceará e mostra mais um resultado da escolha equivocada, né? O Ciro explodiu, né? Implodiu a aliança que ele tinha com o PT no Ceará e o candidato dele parece que vai levar uma coça mesmo. E o segundo turno vai ser entre o PT e o candidato lá do Bolsonaro. E aí, então, vamos entrar de vez nesse assunto Ciro Gomes, né? Ontem ele disse isso aqui, fascismo puro é isso que o PT e o Lula estão administrando contra o fascismo do Bolsonaro. É o fascismo na veia que sempre foi. Lula sempre foi fascistoide. Então, como que é isso? Porque o Ciro caminhou 15 anos ao lado do Lula, foi ministro do Lula e tal. Então, ele assume que se o Lula sempre foi fascistoide, então ele assume que ele apoiava um fascistoide. O que, de certa maneira, leva à conclusão de que ele próprio está se assumindo, então, um fascista. Ou, no mínimo, uma pessoa que caminha ao lado de fascistas, né, que vira ministro de fascista, enfim. O Ciro está completamente perdido. E, assim, a verdade, pessoal, é que o Lula, ele é o antifascistóide, ou seja, ele é um sujeito que deu um duro danado para construir o partido, ou seja, ele criou o partido para poder justamente o quê? Disputar eleições. Ele nunca pregou uma revolta armada contra o governo, tal, militar. Então, quando ele tinha 87% de aprovação no final do governo dele, ele não quis promover ali uma emenda constitucional para disputar uma terceira reeleição, como muitos fascistoides fazem. Então, olha, pessoal, sem comentários isso que o Ciro disse. Aí, pra gente fechar esse primeiro vídeo do dia, olha aqui. É uma pessoa em favor do Ciro dizendo aqui. Perguntar não ofende onde estavam esses que hoje alardeiam o risco democrático e cobram a desistência de Ciro quando, em 2018, Lula lançou Haddad, mesmo com as pesquisas indicando que Bolsonaro ganharia do candidato do PT e que Ciro seria eleito. Lembrando que em 2018, Bolsonaro já era idólatra de torturadores, defensor de tortura, falava abertamente sobre sonegação de impostos e tinha colocado toda a família na política. Não era, portanto, como sabemos, uma novidade. Não me lembro, com franqueza, de carta aberta de líderes de esquerda pedindo para Lula desistir. Tampouco
dessa molecada arrogante que hoje se atreve a pautar a liberdade de escolha alheia quando Lula jogou o país no colo de Bolsonaro por cálculo político. Então, respondendo à primeira pergunta, essa página estava ao lado do Ciro. É só olhar o histórico dessa página na época da eleição de 2018 lá no Facebook. Agora, eu tenho que fazer um apontamento importante aqui, porque de lá para cá foi esclarecida aquela história da construção da chapa Ciro-Haddad e ficou claro, bem, que a culpa da não construção dessa chapa unificada de centro-esquerda e tal foi do Ciro. Eu vou colocar aqui as palavras do próprio Ciro sobre o episódio. Até que ponto avançou a negociação para a composição dessa chapa lá atrás, em 2018, Ciro-Haddad? Houve uma reunião na casa, se não me engano, de Delfim Neto. Não. Essa conversa avançou até que ponto? O que atrapalhou essa costura e houve efetivamente a possibilidade de que isso ocorresse? O Lula propôs ao Haddad que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Isso foi na casa do Chalita, ex-secretário de Educação de São Paulo. Então, nós fizemos essa conversa, eu disse para ele que seria o Dream Team, etc, etc. Na sequência, ele propôs ao professor Delfim Neto, não é, que fizesse esse esforço de me convencer. E o professor Delfim Neto esteve numa conversa, nós estivemos lá com o professor Bresser Pereira, e ali nós conversamos, assistiu a essa conversa um jornalista importante do Brasil, o Mário Sérgio Conte. Né? O Mário Sérgio Conte assistiu, foi muito correto, porque ele ali não estava como jornalista, não devassou a conversa, e na hora que aquilo prosperou, o Lula percebeu que era uma grande mentira e que tinha me encaçapado, como se eu tivesse uma ambição tão desmedida que aceitasse doravante a seguinte farsa. Eu ia ser o candidato a presidente, com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse a ele, com palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo com que ele levou o Brasil a cair no Bolsonaro. Ele queria que você fizesse um teatro inicial de que ele seria o candidato e aí depois exatamente o que eu estou contando a vocês. E é isso que o Ciro está falando, é uma gigantesca estupidez, porque o que ele chama de teatro do Lula era fundamental para a própria existência do PT e para a própria dignidade do Lula. Ou seja, o Lula estava afirmando ali que ele era vítima de um complô judicial que estava retirando ele da corrida eleitoral. Ou seja, o que o Lula estava pedindo ali era para deixar claro esse ponto, que ele foi retirado à força da corrida eleitoral, que ele era vítima de um complô mesmo. E aí depois se formaria a chapa, o Ciro cabeça de chapa e o Haddad de vice. Vendo a situação toda hoje, fica claro para mim que a proposta do Lula era bastante razoável. O Lula era realmente vítima de um complô. Até saiu um filme ontem, vou até mostrar esse pedacinho aqui para vocês. É um filme ontem sobre o complô lá da Lava Jato. Aí no filme, um dos principais delatores da Operação Lava Jato diz ter sofrido pressão dos procuradores da Força Tarefa para envolver o ex-presidente Lula nas denúncias. Só depois de ceder, os investigadores teriam concordado com um acordo de delação premiada dele. Penal 504-6512. Amigo Secreto tem como foco as investigações da Operação Lava Jato. Um dos principais delatores foi ouvido. O ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, diz que era pressionado a citar o ex-presidente Lula. Você não falou o suficiente. Vai e volta, senão não aceitamos o teu acordo. Será uma pressão em cima da gente. E aí estava nítido que a minha questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira, como aconteceu com alguns, que você sabe, notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade, eu cheguei ao limite da minha verdade, né? Procurado desde ontem, ex-coordenador da Força Tarefa no Paraná, Deltan Dallagnol, não se pronunciou. Dallagnol se filiou ao partido Podemos e deve concorrer a uma vaga de deputado federal pelo Paraná nas eleições. Então, eu acho absolutamente justificável essa questão que o Lula quis manter a candidatura até o final, o que o Ciro chama de teatro grotesco. Não, isso é importante para a própria dignidade dele, para a construção do discurso do próprio PT. E aí o Ciro implodir uma aliança que era necessária naquele momento para evitar o Bolsonaro,
Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Bem, é isso. Eu fecho esse vídeo agora. A gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.